Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Bruna Millet, diretora global de mídia da Decolar, uma gigante no setor de turismo, né, de portal de turismo. A Bruna tem uma experiência relevante para compartilhar com a gente. Ela foi antes head de marketing no Brasil e nos últimos 2 anos assumiu a diretoria global de mídia institucional do grupo. Então, ela vai falar, ela vai poder contar para a gente tanto uma visão local, nacional, logicamente, como uma visão global da Decolar. Então, acho que vai ser bastante enriquecedora isso. Então, em um segundo, estou voltando com Bruna Millet, diretora de mídia e institucional da Decolar. E se você está curtindo o Bora, com todos esses episódios, temos mais de 50 conversas gravadas. Se você está curtindo isso, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok, ou então a sua sugestão de tema de pessoa, né, para ser abordado no Bora. Lembrando que o Bora é um projeto patrocinado pela Caliber, consultoria especializada em gestão da reputação corporativa, e que tem como principal objetivo, academicamente falando, possibilitar que pessoas do Brasil como um todo, estudantes de comunicação, marketing, jornalismo, sustentabilidade, por aí vai, tenham a oportunidade de escutar, de entender, conhecer das pessoas e entender das estratégias que são feitas pelos principais executivos de marketing e comunicação do nosso país para as principais marcas do nosso país. Então, a gente entende que essa é uma missão relevante, levar conhecimento para você e, por favor, compartilhe para quem você entender que essa mensagem, que esse conteúdo faz sentido, tá bom? Então, em um segundo, Bruna Millet, diretora de marketing e institucional da Decolar, acima de tudo, sempre com vocês. Um abraço, até breve, tá bom? Olá, pessoal, como falamos, estamos voltando agora com Bruna Millet, a diretora global de mídia e institucional da Decolar. Repetindo, diretora global de mídia e institucional da Decolar, ou seja, um mega desafio. A Bruna vai poder falar com a gente tanto da sua experiência inicial como head de marketing que ela foi no Brasil, como agora esse olhar mais global. Tá bom? Então, a gente aproveita aí, você que está nos acompanhando, aproveita aí, porque tenho certeza que vai ser bem interessante e, acima de tudo, né, com um olhar multicultural. Decolar é uma empresa argentina que está no Brasil há muito tempo, que tem uma visão latino-americana. Então, a Bruna vai poder explorar também esses diferentes contextos de como a marca se apresenta, se é o mesmo nome para toda a América Latina e tudo mais. Então, com vocês, olá, Bruna, como vai? Tudo bem? Oi, Dario, tudo bom? Prazer falar contigo aqui. Você sabe, por quem está nos acompanhando, essa é uma conversa, a gente fica, às vezes, namorando com algumas pessoas, e eu namorei um tempão com a Bruna, acho super relevante a Decolar, a visão da Decolar, né, que é um segmento de turismo. Eu, particularmente, trabalhei em uma companhia aérea muitos anos atrás. O segmento de turismo é um mega segmento, ele é um segmento que te traz uma visão não só mercadológica, mas também uma belíssima bagagem cultural, né? Você fala com diferentes povos, diferentes costumes, diferentes sazonalidades, ocasionalidades e tudo mais, né? Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigado por você ter atendido ao nosso namoro de vários e vários tempos. Eu sei que isso não era uma questão só de querer, era uma questão também de poder, porque visto que você estava mudando, fazendo a migração de carreira, e era natural sedimentar um tempo na nova posição, né, para quem está nos acompanhando, essa mudança de head de marketing para diretora global. Então, a gente acompanhou aqui nos bastidores esse tempo, até que a Bruna falou, ok, agora estou preparada. Bruna, para começar, a gente sempre faz uma pergunta bacaninha, né, de esquenta, que fala muito sobre vida, que fala sobre carreira, que fala sobre evolução, trajetórias, né? Queria conhecer um pouquinho de quem é a Bruna. Para quem está nos acompanhando, já aprendi que ela é carioca e paulista, metade da vida em cada um dos estados, né? Conta um pouquinho para a gente quem é a Bruna, o que a Bruna estudou, né? Acima de tudo, os seus hábitos, filosofias, né? Como é que você se atualiza nesse mundo que tudo muda toda hora. Conta um pouquinho para a gente sobre você. Vamos lá.
Bom, como a gente estava conversando aqui, eu sou uma paulioca, né? Eu vou fazer 45 anos, desses 45 eu vivi 22 no Rio e 23 em São Paulo, então esse ano oficialmente eu passo a ser mais paulista do que carioca, pelo menos é o que os meus filhos dizem, que são paulistas, eles adoram quando eu falo isso. Eu nasci no Rio, estudei na PUC do Rio, comunicação, com ênfase em jornalismo, e eu sempre quis trabalhar numa área mais de comunicação empresarial, sempre foi o que eu tinha vontade de fazer. Comecei a desenvolver minha carreira no Rio, numa assessoria de imprensa, que chama FSB, que hoje é a maior do Brasil. Dentro da FSB, comecei a trabalhar depois num núcleo específico para privatizações. Então, quando começaram as privatizações das teles, empresas de energia, etc., a gente montou um núcleo para isso. E eu, muito jovem, fui trabalhar nessa área já de consultoria, de comunicação e de marca. A gente fazia publicidade, ia muito além da assessoria de imprensa, e comunicação interna, enfim, uma comunicação num sentido um pouco mais amplo. E aí, um dos meus clientes foi a Comgás, que foi quem me trouxe para São Paulo. Então, eu acabei com 22 anos virando gerente de comunicação interna da Comgás, que era uma empresa que tinha sido recém-privatizada, comprada pela British Gas e pela Shell. A Shell já tinha experiência no Brasil, a British Gas não tinha nenhuma, e vim para cá, com a cara e com a coragem. Eu tinha um irmão que já morava aqui em São Paulo, e me mudei para cá, enfim, de lá para cá desenvolvi uma jornada interessante aí. Passei muitos anos na Comgás, passei por várias posições lá. Depois eu fui trabalhar nas Miles, quando virou o programa de fidelidade da Gol virou uma empresa independente. Fui CMO dos Miles, fazendo o processo de IPO, o processo de rebranding. Foi o segundo rebranding que eu fiz na vida. O primeiro eu fiz na Comgás, que é uma experiência incrível, né? A gente vai poder falar um pouquinho disso depois, mas é uma experiência marcante para a vida de qualquer profissional de marketing de comunicação. Aí fiz ele nas Miles, a gente se tornou uma empresa líder no segmento de fidelidade. Depois das Miles, eu trabalhei numa outra startup que chama All Points, que é um programa de fidelidade para hotéis. Fiquei pouquinho tempo lá, e aí vim para Decolar, onde eu estou há 3 anos. Então, comecei como head de marketing no Brasil, fui 2 anos head de marketing, e aí estou há 1 ano nessa posição global que cuida da parte de mídia e também no institucional do Brasil. E falando sobre a Bruna, pessoa física, né, que é mais importante às vezes, porque as coisas estão cruzadas, a gente gosta tanto de separar. Eu sou filha de funcionários públicos que me ensinaram o valor do trabalho, porque funcionário público no Brasil às vezes não precisa trabalhar, né? E tanto a minha mãe quanto o meu pai sempre trabalharam muito. Isso sempre foi uma coisa que me deu muito orgulho, de ver que eles trabalhavam porque eles tinham a responsabilidade e tinham a noção do servir. Então, acho que isso é super importante. Os dois trabalharam no Senado Federal há muito tempo, se conheceram em Brasília. Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão gêmeo, que é médico, tenho um irmão mais velho, que é publicitário, que mora nos Estados Unidos, o outro mora no Rio. Que mais? E eu como filosofias de vida, como a forma como eu fui me relacionando com as pessoas, eu fui aprendendo, tem coisas que às vezes a gente não consegue entender a nossa própria filosofia, a gente vai entendendo depois, né? Depois que eu tive filhos, depois que eu me casei, eu tenho 2 filhos, o Rafael e o Thiago, que tem 10 e 13 anos, sou casada com um paulista, já virei corintiana. Então, à medida que a gente vai passando por várias coisas na vida, a gente vai vendo o que é valor para a gente mesmo. E hoje eu tenho muito claro que o valor que as relações pessoais têm para mim. E as relações pessoais, não naquele sentido de se aproveitar, vou jogar golfe porque isso vai me ajudar a fazer networking, embora seja importante fazer networking, né, na vida e na carreira. Mas no sentido das relações mesmo, como é que a gente cresce junto com o outro, como é que a gente ajuda o outro a crescer. E isso é algo que está no meu propósito de vida hoje. Então, as minhas posições, isso desde que eu vim crescendo na carreira, eu fui vendo que a gente, às vezes, com uma posição mais alta, você como diretor, você sentado no board, você consegue influenciar a vida de muita gente, a começar pelo ambiente onde você trabalha. Então, eu sempre escutei as pessoas dizerem que, olha, ambiente corporativo é horrível, é tóxico, eu não gosto, não quero trabalhar com isso. A maior parte das pessoas trabalha no ambiente corporativo. E aí eu tive uma decisão consciente, não, eu
eu não tenho o perfil de ser empreendedora, de montar um negócio. Meu marido, por exemplo, é empreendedor, ele monta negócios, essa é a cachaça dele, ele é muito bom nisso. Já foi de mundo corporativo, mas o negócio dele é empreender. E eu gosto de trabalhar em empresas. Mas eu também acredito que eu posso impactar positivamente esse ambiente. Então, se é um ambiente tóxico, um ambiente super tóxico, eu não vou querer trabalhar. Mas, num outro ambiente, eu posso impactar para que ele seja melhor para as pessoas com que a gente trabalha. Então, isso é algo que eu tenho como parte do meu propósito dentro da minha carreira e dentro das empresas onde eu trabalho, impactar positivamente o clima das empresas onde eu trabalho. Não só o clima da pesquisa de clima, mas a maneira como as decisões são tomadas, o olhar para o funcionário, né, para o time que atua, para os terceiros que trabalham junto com a gente, para a questão de responsabilidade social, a comunidade que a gente impacta. Então, tudo isso é algo que eu tenho trabalhado muito e que foi algo que foi acontecendo muito naturalmente na minha vida. Eu comecei a ver que eu era meio informalmente advocacy de um tema interno, de outro. Eu sempre trabalhei muito junto com o RH, até porque já tive essa experiência com comunicação interna, e isso é alguma coisa que eu levo para a minha vida, para todas as experiências que eu tenho. Então, hoje eu trabalho com mentoria com jovens, trabalho com mentoria especificamente para mulheres profissionais, é uma coisa que me move bastante, e tem uma frase que eu costumo dizer, que é meio naif, assim, mas eu acredito no amor, e acho que o amor nas relações, ele está em você dar aquilo de melhor que você tem, e receber do outro também, e poder aprender, acho que é bom para todo mundo. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Não acho naive, não. Eu acredito no amor. Eu acho, acima de tudo, é um ato político, no sentido de que tudo está tão tóxico ao redor que você acreditar e potencializar o que você acredita, como eu acredito no amor, é um ato político, no sentido de você se impõe, você se coloca perante o mundo. Então, acho que é muito, muito bonito. E aí você falou 3 coisas que eu queria só resgatar, né? O primeiro é rebranding. Você disse que passou por 2 rebrandings, tanto na Smiles e depois na Comgás. Passei por 3, na Comgás, na Smiles e na Decolar. E na Decolar agora. E, assim, é interessante isso, porque eu costumo dizer para os alunos dos MBAs onde eu dou aula, né, que geralmente rebranding é uma coisa que você passa uma vez na vida. Porque é uma sorte eu ter feito 3. Né? É uma coisa que você, se você, mais lógico, hoje, com essa aceleração das pessoas de mudarem de local de trabalho, né, faz parte do nosso novo contexto, e você está mais suscetível a isso. Interessante isso, você ter passado por 3 rebrandings, né, sendo tão jovem. O segundo é a questão dos filhos, né, porque realmente filhos são nossos melhores projetos da vida, né? Então, são transformadores e nos fazem repensar muito. E o terceiro, e não menos importante, você falou sobre fazer um lugar de trabalho melhor. Eu estou vendo o fundo aí, para quem está nos acompanhando, é uma foto, mas é um local de trabalho da Decolar, né? É o nosso escritório, em São Paulo. Eles ainda estão no home office, mas é belíssimo, olhando aqui, é belíssimo, acima de tudo, e é interessante, Bruno, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, assim, eu trabalhei tanto em lugares mágicos, a Varig era um lugar mágico, né, no sentido que as pessoas tinham suas diferenças, não dá para romantizar, tinham suas diferenças, mas todo mundo, ao final, remava numa mesma direção. Né? Ao final, o que eu digo tinham esse intuito acima de tudo, percebiam que estavam fazendo algo que poderia ser transformador. E eu tive também uma oportunidade de trabalhar numa outra grande empresa brasileira, né, numa mineradora, que é um ambiente absolutamente tóxico. E aí, e eu estou falando isso acima de tudo para quem está nos acompanhando, porque às vezes você não se dá conta, você não entende se aquela toxicidade é com você e você que está errado no ambiente, ou se todo o ambiente é tóxico. São 2 níveis muito diferentes, e por muito tempo eu internalizei isso, achando que o problema era comigo, e somente naquela minha
pequeno mundinho que era tóxico. E não, às vezes a empresa como um todo está de alguma maneira impregnada com uma filosofia errada. E, de novo, eu acho que é bacana quando você diz que eu acho que é um ato político também, no sentido de que você diz que você quer contribuir para mudar isso e fazer desses ambientes melhores, tá? Bom, dito isso, vamos em frente. Você já falou aí o seu tempo de Decolar, já falamos que Decolar é uma empresa de Buenos Aires, Argentina, assim como o Mercado Livre. Para quem nos acompanha, eu já gravei também com a Priscila Naglieri, que é a head de RP do Mercado Livre. Vamos em frente. Quais são, você falou aí de rebranding, o teu terceiro rebranding foi da Decolar, né? Conta primeiro, na linha histórica, né? Primeiro, o que motivou esse rebranding de Decolar.com para Decolar? E o segundo, quais são os pilares, vamos usar essa expressão, dessa nova Decolar? Ou como isso foi fortalecido nessa nova Decolar? Tá ótimo. Bom, a Decolar, ela tem mais de 20 anos, né? A gente fez o rebranding, a gente lançou o rebranding externamente quando a empresa completou 20 anos. Mas esse foi talvez eu diria que um dos processos mais consistentes de rebranding que eu vi, porque ele começou muito antes, dentro da Decolar e dentro da Despegar, né? A gente opera globalmente com a marca Despegar, como você falou, uma empresa de origem argentina, só no Brasil, que a palavra decolar em português, despegar em português significa decolar, a gente usa a marca Decolar aqui. Então, esse rebranding, ele começou a partir de uma série de pesquisas que a gente foi fazendo e de pensar para onde a gente queria crescer, onde a gente queria evoluir e que experiência a gente queria prover para o nosso cliente. A Decolar, e eu vou chamar sempre de Decolar, mas quando eu falar de Decolar, eu estou me referindo ao grupo todo, tá? Despegar. A Decolar, quando ela surgiu, ela foi uma revolução. Eu não sei se você lembra quando você começou a ver pela primeira vez uma OTA, né? Online Travel Agency, que a gente estava acostumado a comprar viagem na agência da esquina, na agência do shopping, tinha aquele horário comercial, as pessoas tinham um agente de viagem, que muita gente ainda tem hoje, que eles prestam um serviço que é super relevante. A gente, inclusive, a Decolar vende sistema para agências de viagem pequenas, para que eles possam disponibilizar o seu serviço para o cliente deles. Posso só fazer um parêntese? Eu trabalhei na aviação por 19 anos. E eu saí da aviação em 2000, quando eu entrei na Vale. Em 2000, se falava que isso poderia acontecer, mas o mercado, e aí não era a empresa, não era só a Varig, o mercado achava isso muito difícil, vou usar uma expressãozinha, porque essa desintermediação não seria possível. Você sempre ia precisar de um corretor de seguro, você sempre ia precisar de um profissional especializado no setor de turismo para fazer os seus processos. E aí, só para fechar, para te devolver a palavra, esse processo de desintermediação foi tão brutal no sentido de com força que ele veio, né, de empoderamento do consumidor, que eu posso hoje comprar um seguro de vida ou de carro online, não preciso do corretor, eu posso investir dinheiro sem precisar de um consultor. De novo, as plataformas XP e tudo oferecem um consultor, mas eu posso fazer isso sem. E eu posso, sim, comprar uma passagem aérea para Bangkok, onde eu já fui, né? Vou sair do lugar comum de falar do Rio para São Paulo, não, eu posso comprar uma passagem para Bangkok, eu posso comprar uma passagem para Madagascar, e eu faço tudo online, não preciso, teoricamente, né? Então, assim, esse admirável mundo novo trouxe a desintermediação, uma coisa que anos atrás não era possível. E aí, só para devolver a palavra para a Bruna, para você que está nos acompanhando, né, quando a gente fala, às vezes, academicamente, de coisas simples, como as forças de Porter, os novos entrantes, os produtos substitutos, quando a gente fala sobre SWOT, quando a gente fala sobre antecipação de contextos, de cenário, às vezes tudo parece apenas um exercício de futurologia, mas não é. Na realidade, o que você está fazendo é trazendo para o tempo presente, trazendo para o hoje, as possibilidades que estão espalhadas pelo mundo. Muito provavelmente, nenhuma empresa ou
99,9% das empresas não pensaram numa pandemia. Agora, a pandemia vai entrar sempre nos ciclos estratégicos das empresas, né? E por aí vai, né? Mas assim... Aquilo que é impossível, é impossível até alguém fazer, né? Até a pandemia, que era impossível, passou a ser possível, e vender passagem, vender viagem pela internet também. Eu acho que tem Desculpa muito ter isso. Imagina, não, acho que tem muito isso que você falou aí de o admirável mundo novo, né? O que a internet trouxe de empoderamento para o cliente, de informação, de possibilidade de seleção, é muito forte. E isso funciona para todos os segmentos. E viagem, que é uma paixão das pessoas, é um segmento muito gostoso de trabalhar. Você já trabalhou com aviação? Porque é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo deseja. Então, você está trabalhando com sonho. Então, é algo positivo que faz bem para as pessoas. Então, é um segmento interessante. E aí, bom, então, há 20 anos atrás, 22 agora, foi criada a Decolar. A primeira revolução, e eu estou contando essa história porque isso tem a ver com o rebranding, tá? A primeira revolução, então, foi disponibilizar viagem para o cliente online, que era principalmente passagem aérea. Inicialmente era só passagem aérea. OTA. Aquilo era totalmente diferente, era OTA. Depois, a segunda revolução que a gente teve foi começar a colocar mais facilidades para os clientes através de parcelamento e meios de pagamento diferenciados. Então, hoje, se você entrar no site da Decolar, a gente vende por cartão de crédito, a gente consegue fazer uma compra por 2 cartões, a gente tem boleto parcelado, a gente tem Pix, tudo que entra de meio de pagamento a gente coloca, porque isso é um dos pilares da marca de facilidade, já era antes, tá? Então, foi uma segunda revolução, que a gente chama assim. E aumentamos a variedade, colocamos hotéis também, colocamos aluguel de carros, colocamos uma série de outros serviços, como transfer, passeios, ingressos. Então, a gente foi aumentando a variedade do que existia para o cliente. E aí, a gente fez um terceiro momento, que é o momento de ver a jornada do cliente como um todo de experiência e deixar de ser transacional, que foi o grande desafio desse rebranding. Então, a gente fez o rebranding porque a gente viu que a gente tinha uma relação transacional com os nossos clientes. O cliente resolvia que ele queria viajar para Bangkok, e aí ele entrava no nosso site e ia procurar passagem para Bangkok. E eu começava a me relacionar com ele a partir desse momento. A partir do momento que ele já estava fazendo uma busca mais forte, aquela coisa do marketing digital, né? Você bida a palavra, etc. E a gente viu que a gente precisava se relacionar com ele de uma forma mais contínua. Desde o momento da inspiração da viagem, do por que não Bangkok, até o pós-viagem dele e durante, principalmente suportar no sentido de dar um suporte para ele muito durante a viagem. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o cliente, que tem mais serviços, que tem mais ofertas, isso é bom para nós, porque o cliente fica mais fiel e o cliente compra mais com a gente, então é bom para todo o segmento, inclusive para os nossos parceiros que desenvolvem possibilidades de comprar coisas diferentes. Vou te dar um exemplo, o nosso app. A gente reviu o app todo com base nesse processo de rebranding. E aí eu estou contando isso para mostrar que o rebranding não é mudar logo. Mudar logo é a ponta do iceberg, né? Compartilhando com o pessoal. Eu sei que sabe isso de cor. Mas então a gente lançou um novo app, e o nosso app, não só você pode comprar a sua viagem, você pode ver e alterar alguma coisa que você tenha na viagem, mas, por exemplo, se você está no exterior, muita gente não tem telefone quando está no exterior, só tem dados. Então, a gente colocou uma ferramenta ali que você pode ligar através do app, se você precisar falar com o nosso atendimento. Para você não precisar fazer aquela ligação cara, né? Ou mesmo 0800, você não sabe o número, você liga direto através do app. É uma coisa de experiência do cliente que só quem esteve ali em Portugal, sem telefone, precisando ligar, aconteceu um imprevisto, vou precisar mudar minha viagem, e já pagou uma fortuna no telefone do hotel, percebe que aquilo é uma coisa importante. Ou, na hora que eu chego no destino, já tem ali no meu aplicativo qual é a esteira de bagagem que eu vou utilizar. Ou, tem ali dizendo também, eu tenho realidade virtual, realidade aumentada, que mostra se a minha mala de mão, ela pode ser levada na cabine ou não comigo, para eu ver o tamanho dela, as dimensões. São exemplos que... Isso eu não sabia, então, vou usar imediatamente para... Pode usar, é muito legal isso. A gente tem tabela de tamanho de roupa aqui, Brasil, Estados Unidos, Europa, porque são coisas que facilitam a vida, né? A gente vê que tem clientes, os clientes amam viajar, mas a gente percebe que tem alguns clientes que ficam estressados nesse processo até chegar lá e de planejamento, porque tem tanta opção hoje
Quando a gente tem muita opção de destino, de hotel, de passeio, o que fazer ou não fazer, tem o fear of missing out, né, que chama FOMO, e aí fica uma certa agonia. Então, a gente tem buscado ferramentas para ajudar eles nisso e também para fazer com que a experiência da viagem flua de uma maneira mais tranquila, evite alguns contratempos. Tem algumas coisas que às vezes não dá, mas a gente quer estar mais presente na experiência da viagem em si. Aí, além de ter todos esses benefícios, esses facilitadores, a gente também oferece, depois que você chegou lá em Bangkok, você já está lá, a gente pode oferecer para você, olha, amanhã, você não quer fazer esse tour? Você precisa de um transfer para você voltar para o aeroporto? Você quer fazer esse passeio? Tem essas atividades que são super bem recomendadas pelos clientes que foram para Bangkok, com perfil parecido com você, que foram com família, ou que foram com amigos, ou que foram em casal. Então, a nossa inteligência artificial dá recomendações para os nossos clientes baseadas em avaliação de outros clientes. Então, isso é bom para o cliente, que recebe ofertas na mão ali, que ele pode fazer, pagando no cartão, não é em dólar, ele já sabe quanto vai fazer, quanto que ele vai parcelar, etc. E é bom para a gente, é bom para todo mundo, e é bom para o parceiro local que está oferecendo aquela atividade. Então, eu acho que isso é um pouco a mágica da tecnologia, né? Fazer as coisas funcionarem sem você nem perceber que tem alguém pensando naquilo. Nossa, como é que alguém pensou em colocar a realidade aumentada para a mala, né? Viu as experiências, pequenas dores que o cliente tem, e como é que a gente pode ajudar nisso, mesmo que pareça que a gente não está tão relacionado. Então, a gente mapeou a jornada do cliente, do viajante toda, desde o momento que ele se inspira, para onde eu quero viajar, até a volta para a casa dele. E a gente determinou que a gente queria estar presente e melhorar a experiência dele como um todo, e fazer com que ele viajasse mais com a gente. E a gente chegou a um conceito que veio, um site cultural que eu acho bárbaro, que é o seguinte: existe o binge watching, né, que é aquela coisa de maratonar a série, ver a série inteira de uma vez. Então, o binge watching é uma coisa que surgiu com o streaming, ainda tinha a série, ainda que tinha caixa, lembra que tinha caixa de DVD das séries? Uhum. Mas agora com os streaming, vamos entregar a idade aqui, né, Dari, isso já não tinha falado, mas com o streaming o pessoal assiste muito. Isso, às vezes, é visto por algumas pessoas como negativo, que você fica viciado naquilo. A gente criou o conceito de binge traveling. Então, o binge traveling é você viajar, consumir viagem vorazmente, que é o que as pessoas querem. Tem muita gente que quer viver viajando. Eu vou viajar, quando eu volto, eu sou uma pessoa assim, eu amo viajar. Quando eu estou numa viagem, eu já estou planejando a próxima, porque eu preciso ter aquele sonho, aquela esperança dentro do meu dia a dia, aquela coisa gostosa para eu pensar para onde eu vou no próximo destino. Eu já tenho um monte de viagem agendada daqui até o meio do ano que vem, acredite ou não. Então, esse conceito de binge traveling, a gente criou, e aí ele se transformou na nossa tagline, que é viver viajando, né, que a gente utiliza em espanhol. Então, esse conceito, ele se traduz na maneira como a gente se relaciona com o cliente, no nosso aplicativo, no nosso site, nos produtos que a gente oferece. A gente passou a fazer um monte de coisas diferentes. Então, o nosso site, ele passou a ter, por exemplo, produtos como escapadas, que são viagens curtas. Como é que eu vou fazer para ajudar o meu cliente a viver viajando, que é o que ele quer, esse binge traveling? Eu vou criar pacotes de viagem para ele curtinhos, que ele possa, no final de semana, fazer um final de semana, que a gente passou o final de semana, foi viajar para algum lugar, não parece que você tirou, sei lá, às vezes uma semana de férias, parece que o final de semana é mais legal, que você chega mais relaxado. Então, a gente foi criando esses momentos. Olha, eu estou fazendo um pacote com você aqui, que tem o early check-in, que tem o late check-out, que você ganha um drink, que você ganha uma massagem. Então, isso é um produto que chama Escapadas, é um produto novo que a gente lançou dentro do nosso site. Que você vai de carro, que agora, dentro da pandemia, imagina, foi um produto que foi super utilizado, né, as viagens a carro. A gente criou esses facilitadores no nosso aplicativo, reforçamos a questão toda de inteligência artificial para poder dar recomendações para o nosso cliente, melhorou a experiência de pacotes, a gente oferece pacotes flexíveis para o cliente, então, não é aquele pacote que você tem saídas dia 10, 18 e 25 de janeiro, não, que dia você quer viajar, em que companhia, que voo você quer, que hotel você quer, a gente monta tudo num lugar só para você escolhe, e aquilo já sai 30% a 35% mais barato pelo simples fato de você estar comprando junto. Então, eu não estou obrigando o cliente a viajar na data que eu quero que ele viaje, eu estou dizendo para ele, viaje quando você quiser e eu vou te trazer a melhor oferta por aí. Então, todas essas experiências que a gente foi melhorando para o cliente tem a ver com uma nova maneira de se relacionar com ele, de ser uma forma muito mais relacional, de longo prazo, de fidelização, do que alguma coisa só transacional. A gente criou, inclusive, um programa de fidelidade que chama Passaporte Decolar, onde o cliente ganha pontos
quando ele compra com a Decolar, e ele pode utilizar isso super fácil também. Não é, você tem que utilizar o mínimo de 10 mil pontos, o ponto vai expirar a cada ano. Não, você tem lá 10 mil pontos, estou comprando uma viagem. Ele já vai te dizer, você quer usar os seus pontos para abater os seus pontos da sua viagem? Sua viagem custa R$ 2.000, então tá bom, quero usar meus pontos. Aí ele vai usar aqueles 10 mil pontos, só o valor que você precisa pagar adicional. Não tem pegadinha, não tem deixar a milha expirar para a gente lucrar, é uma visão muito focada no cliente final e na experiência do cliente. Isso tem a ver com os pilares de marca, que você tinha perguntado, né? Então, nossos pilares, eles são a variedade de produtos, a parte de acessibilidade, então, ter meios de pagamento, ter preço para todo tipo de viagem. Você quer fazer uma viagem curtinha para Praia Grande, você tem. Se você quiser fazer uma viagem de volta ao mundo em primeira classe, você tem. Você tem as opções para todos os bolsos, para todos os perfis de viagem, de viajante, para o mais jovem, para o mais velho. A gente tem todas as opções aqui, perfis de renda, etc. Parcelamento, como eu falei para vocês, de meio de pagamento, que é uma coisa muito importante na experiência do cliente. E a gente quer ser realmente democrático. Me perguntaram muito, você não acha que essa marca da Decolar, o objetivo dela, ela ficou mais chique? O objetivo de vocês é pegar um cliente de mais alta renda? E aí eu falo, não, nosso objetivo é ser democrático, é ser para todos. Agora, não significa que para um cliente de mais baixa renda, você tem que ter uma marca feia, uma comunicação inapropriada, você ajusta, claro, o discurso, mas é o conceito das empresas de fast fashion, né? É uma marca bonita, a comunicação, ela sempre fala de desejo, e o nosso intuito é ser uma marca mais democrática, que a gente tenha viagens para todos os perfis, e que a gente possa ser mais relacional com esse cliente, através desse monte de mudanças, onde a marca só entrou no fim. A gente lançou o programa, a gente fez essas melhorias de produto, melhoramos o site, melhoramos o aplicativo, para colocar esses pontos de melhoria de experiência, e aí, no fim, a gente mudou a marca. Olha, tá vendo isso tudo que aconteceu? Essa é a nova Decolar. Você está embalada de uma outra maneira agora, né? Agora que a gente refez toda a casa, por que não mudar a fachada? Né? Exatamente, e que não chama mais Decolar.com, ela chama Decolar. Por quê? Decolar.com é de uma época que a gente ainda precisava explicar o que era online, né? O .com era para mostrar que ela era digital. Gente, hoje em dia o mundo é digital. Quem não for .com tem que explicar, não sou .com, né? Porque o mundo já está todo digital, então a gente já passou dessa fase, a gente é uma agência de viagens. Deixa eu só resgatar algumas coisas, né? Então, você fez uma belíssima explicação. O turismo pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Porque a gente não acabou, mas já está num outro momento da pandemia. O turismo, ele ressurge como sendo um dos setores da economia com uma projeção muito boa, porque todo mundo que ficou tanto tempo confinado, eu quero sair daqui, eu quero bater asas, eu quero ir para qualquer lugar, conhecer e tudo mais, né? Então, você está num setor que é pujante, com uma bela possibilidade, mas que foi amplamente impactado pela pandemia. Eu conheci a Bruna por conta disso, de querer ir viajar, visitar o meu filho que mora em Estocolmo, e está tudo fechado, e a passagem já estava comprada, então daí que eu conheci a Bruna, a gente começou, no bom sentido, a namorar para ela estar aqui hoje. E aí você mostrou essa escalada, né? Desde do conceito do primeiro estágio, que é o desintermediação, o OTA, e você vai num crescendo, entregando, né? Então, assim, eu já estive em Bangkok anos e anos atrás, né? Então significa que se eu chegar em Bangkok, eu posso planejar tudo que eu vou fazer em Bangkok, comprar a passagem aérea, o hotel, os passeios para os templos e praias, eu consigo fazer o seguro viagem, eu consigo, sei lá, eu faço tudo e eu alugar um carro, por aí vai, e tudo fica mais fácil. E aí vocês revisitam tudo isso, vocês criam um novo posicionamento, né, do viver viajando. Então, ele não é você usou ainda há pouco a expressão do suporte, ele não é uma assinatura de apoio ou de suporte, mas, acima de tudo, inspiracional, viver viajando, eu acho bem interessante, e que tem alguns pilares do relacional, da acessibilidade, de ser democrático para todos, se eu notei corretamente. É isso?
Tá. Exatamente. E aí, uma pergunta, não está no nosso script, então sinta-se à vontade para não responder ou derivar dela, se não puder. Eu fico imaginando, eu concordo com tudo isso que você falou, tá? Concordo com tudo. Mas eu vejo ainda uma quantidade de pessoas, às vezes que eu vou ao shopping, né, aqui no Rio de Janeiro, às vezes que eu vou ao shopping, você tem ainda aqueles produtos, substitutos, concorrentes, sei lá como é que eu vou usar o nome para não ser deselegante, lá com uma lojinha onde sentam marido e mulher, ou marido e mulher e filhos, e conversando com o atendente, eles resolvem se vão para Pirapora do Norte ou Santa Maria do Sul, sei lá, né? Se existem isso, né? Então, às vezes, esse relacionamento também precisa ser orientativo, precisa estar, e de novo, como você é 100% digital, vocês não têm isso. Em algum momento vocês chegaram a cogitar, sinta-se à vontade para não responder se tiver alguma estratégia aí por trás, né, que não possa ser dito, vocês chegaram a pensar em ter esse contato físico de alguma maneira com as pessoas? A gente tem contato físico com as pessoas em alguns países, tá? Então, a gente fez algumas aquisições mais recentes, o grupo Despegar, a gente comprou a Viagem Falabella, no Chile, que ela tem lojas, a gente comprou a Best Day no México, que também tem lojas, elas são um negócio digital, mas que tem a loja também. Eu acredito muito nesse modelo, que o cliente, ele pode, se o cliente quiser um suporte, e pode ser que em algum momento a gente tenha loja também aqui no Brasil, em outros países, a gente não vê isso como ponto que obrigatoriamente não vai fazer, se fizer sentido dentro do momento do negócio, a gente pode fazer sim. E a gente vê que funciona bem nesses lugares, mas o online, ele é uma base, e a plataforma online, ela possibilita um atendimento em qualquer horário, etc. Então, a gente tem, dentro dos pilares de marca, eu te falei os principais, mas um deles que a gente tem é de ser uma empresa tech. A gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, nós somos uma agência de turismo muito focada, com foco na experiência de cliente e no cliente, mas nós somos uma empresa tech e a gente tem orgulho disso, porque a gente percebe que a partir da tecnologia a gente consegue oferecer uma experiência melhor e fazer essa mágica acontecer. Então, a gente pode sim vir a ter uma loja, mas a loja ela tem que estar com muita tecnologia embarcada, ela tem que estar integrada nos sistemas, ela seria um item, como ela é em alguns mercados onde a gente já atua, mais o conceito de omnichannel, né? Para o cliente escolher aonde ele quer ser atendido. Uma loja conceito, né? Poderíamos usar assim, uma loja conceito. Uma loja conceito ou lojas normais. A gente tem várias, a gente chama os quiosques e as tendas da Viagem Falabella e da Best Day, que é líder no México e que é líder também no Chile, que a maior parte das vendas é feita online, mas alguns clientes preferem ir na loja para poder ter uma orientação, de alguma dúvida. Então, a gente respeita o cliente e a gente vai dar o atendimento para ele conforme ele buscar o tipo de orientação. A gente já trabalhou também com televendas, então fizemos em vários países, inclusive no Brasil, um projeto relacionado a isso, que às vezes você tem que se deslocar e ir até uma loja física. Os movimentos que a gente já fez aqui em cidades como São Paulo, por exemplo, tem um trânsito danado, Rio, você sai de casa para qualquer lugar, você pega um trânsito danado. Às vezes você ter um atendimento que seja online ou que seja por telefone, já te ajuda a ter essa orientação. E tem gente que prefere sentar na loja, tomar um cafezinho. Então, existe espaço para todos os players, e é um canal que, em algum momento, eventualmente, a gente pode vir a ter, sim, mas eu acho que sempre ele vai ser sempre um suporte para uma plataforma forte que ofereça, que dê liberdade de escolha para o cliente, para ele escolher viajar do jeito que ele quer, para o lugar que ele quer, com uma disponibilidade maior de companhias aéreas. Pra você ter uma ideia, eu anotei até um número aqui, para você ter uma noção de quantidade de transações. Em 2019, a gente teve mais de 11 milhões de transações de viagens compradas. É um número grande. Então, essa escala você consegue ter no digital. Mais de 7 milhões de passageiros brasileiros viajando entre o mundo e o exterior, e a gente trouxe mais 6 milhões de estrangeiros para cá, da América Latina para cá. Então, são números muito grandes.
Essa escala você consegue ter através de uma plataforma digital robusta, e aí você pode ter formas de atendimento diferenciadas segundo o cliente queira, o cliente deseja. Tá. E para você que está nos assistindo, né, de novo, só para fechar uma outra coisa que eu falei, eu sou testemunha viva, né, de que no pior momento da pandemia, março, abril do ano passado, o pior momento que eu digo em termos de indecisão de como vai ser o mundo e tudo, eu precisei do apoio, da ajuda da Decolar, né, eu ia falar do decolar.com, porque quando eu comprei, eu acho que ainda era decolar.com, eu precisei da ajuda da Decolar e a equipe liderada pela Bruna, a equipe que veio atender, foi de uma presteza tamanha, né? E eu acho que isso é importante dentro do que ela falou da jornada do consumidor, porque muitas vezes o viajante é meio que, né, existe uma expressão, eu não sei se estou correto no marketing, mas existe uma expressão no marketing que é a percepção reversa, né? A luz, por exemplo, que está aqui iluminando aqui onde eu estou, por exemplo, você tem de companhia de eletricidade uma percepção reversa, ou seja, você já espera, você aperta o botão, vai acender a luz e tudo vai acontecer e você, né, não modifica a sua percepção. Sua percepção é modificada no momento que falta a luz, né? Então, muitas vezes, dentro dessa cadeia do turismo, se tudo correr bem, tudo correu bem, né? E eu não dou o crédito ou olhar por isso. Mas no conceito da percepção reversa, se aquele transfer não chegar na hora, se o voo perder minha bagagem, e isso acontece com todas as empresas pelo mundo, às vezes, né? E não sei o que acontecer, é um impacto tremendo. Imagina, você teve com a sua família, você pensou em fazer a sua viagem dos sonhos para a Disney, você leva a sua família, mas a mala com a roupa dos seus filhos não chega na Disney e você precisa, como ela falou ali, você vai pegar o celular, você vai apertar lá num botão dentro do app do Decolar e vai poder falar sem precisar comprar crédito, utilizar um telefone internacional, você vai conseguir ser atendido por alguém falando em português, porque isso também é importante, né? O sentido de acolhimento, você pode falar o melhor inglês, mas naquele momento você quer falar na sua língua, você quer elogiar ou xingar na sua língua, né? Então é muito melhor por conta disso. Vamos lá, Bruninha, estou gostando bastante da conversa, tá? Você mudou de Ótimo. posição, né? Você mudou de posição, então hoje você é diretora global de mídia institucional da Decolar. Conta um pouquinho para a gente o que é essa iniciativa, essa nova vertical dentro do grupo, e, se possível, dá um exemplo para a gente, né, de como é que isso acontece com a bola rolando, acontece na prática. Tá bom. Considerando o investimento que a gente tem em marca, ser uma marca muito reconhecida, né, a gente está entre os líderes de todos os países onde a gente opera, a Decolar e a Despegar como um todo, ela tem uma audiência de viagem muito grande. A gente tem um conhecimento grande de marketing digital dentro de casa, que foi, inclusive, uma das coisas que me trouxe para Decolar, para poder aprender mais sobre isso. E aí a gente gera um tráfego enorme, tem uma quantidade enorme de viajantes que acessam o nosso site, e muitos desses viajantes acessam para utilizar a gente como um comparador de preços. Então, eu quero viajar para o Rio, eu vejo ali, está mais barato com a Gol, com a Latam, com a Azul, com a Itapemirim, tá aqui nós na Gol? Vou direto no site da Gol e compro. 40% do tráfego das companhias aéreas vem da gente, pra vocês terem uma ideia aqui no Brasil. Ou vou comprar no site da Decolar mesmo, ou vou comprar com concorrente. Ok, ele vai comprar onde ele quiser. Mas ele já está marcado dentro da minha base, ele já passou a ser audiência da Decolar. Então, a gente rentabilizar essa audiência é uma forma da gente ajudar a melhorar o resultado do negócio. Então, a gente pode, através dessa audiência, vender os nossos próprios produtos, né, fazer remarketing, retargeting, e a gente pode vender produtos ligados ao turismo. Então, por exemplo, um destino que está querendo se divulgar. Então, Maceió está querendo atrair mais turistas do Chile para Maceió. E aí, quando o cliente está fazendo uma busca lá, eu posso mostrar uma propaganda de Maceió. Você já pensou em conhecer Maceió? Ele está procurando um destino de praia. E ele está procurando um destino X. Já considerou Alagoas? Ou já considerou Maceió? Então, a gente pode fazer essa comunicação para destinos, para hotéis que a gente trabalha,
para transfer, para atividades, para aluguel de carro, enfim, para todos os produtos que a gente trabalha, ou a gente pode fazer totalmente fora do setor de turismo. Imagina que uma pessoa está indo viajar para um resort e marcou lá, estou levando meu filho de 1 ano. E aí tem uma empresa que vende fralda para piscina, que é um nicho super específico, aquela fraldinha de piscina azul, você já viu? Então, olha, eu posso chegar, é a hora que ele vai consumir, e às vezes ele nem sabe que existe aquele produto. Então, eu posso fazer a propaganda da fralda de piscina para pessoas que entraram no meu site, que vão viajar com crianças que estão indo para resort ou para hotel com piscina, ou para um hotel de praia. Então, a gente tem possibilidades de comunicar de maneira muito efetiva quando é relativo a turismo, num ambiente onde ele já está pronto para comprar. Então, ele viu ali Maceió, ele já vai no motor de busca, já coloca a data do Maceió, e está com preço bom, vou para esse lugar que é legal. Ele passa a considerar aquele destino, ou passa a considerar aquele hotel, ou para um produto que não tem nada a ver, que ele vai comprar direto no site da Decolar, mas isso vai, inclusive, tornar a viagem dele melhor, se ele comprar aquela fralda, né? A Decolar me deu mais uma dica. Então, é mais um tipo do caso que é uma situação win-win, né? É bom para todos, e a gente, com essa audiência, a gente rentabiliza bastante o negócio. Então, considerando que eu tenho uma presença forte, América Latina, para esse público de viagens, é uma audiência rara de existir, e muito qualificada, de buscas que estão acontecendo agora, eu sei para onde ele viaja, que perfil de viagem ele tem, e é tudo first party data, né, dentro dessa discussão do fim dos cookies, a gente não dá o dado de ninguém, não dá o dado do Dario que entrou aqui, eu que gerencio essa campanha, então eu pego a campanha, coloco a peça e eu vou subir uma comunicação para o Dario. O parceiro que está comprando, ele não sabe que é o Dario, a não ser que o Dario entre no site dele, se cadastre, ele vai passar a conhecer o Dario a partir daí. Mas a relação que o cliente tem comigo, ela está super protegida, até porque isso faz parte dos nossos compliances, todos, a questão de cibersegurança, de proteção de dados, LGPD, etc. Mas nesse momento em que o mundo está evoluindo para marketing digital, para personalização, para normas de proteção de dados como LGPD, na Europa também tem, nos Estados Unidos, é uma avenida de oportunidades que a gente vê aqui. Então, desenvolver essa área, para mim, está sendo um desafio, eu estou aprendendo muito, eu sempre estive do outro lado da mesa, de comprar mídia, e agora eu tenho essa questão de vender a mídia, mas já conhecendo um pouco dos desafios de quem está sentado na cadeira de marketing, tem que tomar decisão, tem que tomar uma decisão muito baseada em números, então, muito segmentada, então, a gente pode oferecer esses dados através da Decolar, né, não só mostrar uma audiência que é muito qualificada, mas também mostrar os resultados, porque a gente consegue ver a venda direto, olha, a venda para... usar o mesmo exemplo de Alagoas que eu estava usando aqui, a venda para Alagoas subiu X% no período que a gente estava fazendo a campanha, então você consegue medir muito efetivamente. Então, acho que essa a grande diferença que o marketing digital trouxe, até para a questão do branding, ela vem daí, da questão de medição em todos os aspectos, né, de resultados, de tudo. É muito interessante. Fora que tem a experiência, eu acho que, desculpa interromper, tem uma experiência comercial, eu acho que ela é super importante para qualquer executivo. Então, isso era uma coisa que eu tinha identificado já, que era alguma coisa que eu queria ter na minha carreira, e é alguma coisa que eu recomendo, assim, para as pessoas que trabalham com marketing, com comunicação, não desconsidere isso, acho que trabalhar no comercial é uma experiência muito válida, que a gente aprende bastante, eu estou tendo essa experiência, aprende bastante para a nossa carreira. Eu acho que você falou agora, assim, você vem falando várias coisas interessantes, você falou uma outra coisa que é interessante, que é isso, essa experiência comercial. E aí, para quem está nos assistindo, né, você tem, ou tínhamos, né, eu vou usar a expressão que eu não gosto muito, mas os profissionais de marketing, ou que algumas pessoas chamam de marqueteiros raízes, eu sou marketing, e tinha os comerciais raízes, né? E ao longo da minha vida, e pegando isso que a Bruna falou, o que eu percebo é que profissionais de marketing que migraram para uma área comercial acabam desenvolvendo melhores habilidades de apresentar, narrar e fechar negócios por conta disso que ele já traz de coisa, já traz, vamos dizer, de berço, já traz como formação. Então, eu vi, sim, ao longo da minha carreira, vários profissionais fazerem essa migração e eles chegam muito preparados do outro lado.
na argumentação, no olhar, na comparação e poder mostrar os seus diferenciais. Isso também é bem interessante, Bruno. E é interessante E perceber... do outro lado também, acho que o marqueteiro aprende muito com pragmatismo comercial, Claro, né? Com a claro, questão do time, etc. Que o claro. marketing cada vez mais hoje já tem o resultado ali, né? Difícil você ter alguém que cuida só da marca e não tem um compromisso com o resultado, com a venda. Você tem um Sim. compromisso de longo prazo, mas o curto prazo está aí para as empresas, né? Então, vira um comercial que não vai destruir a marca para poder vender no dia seguinte. Né? É verdade. Também tem isso. Também tem isso. Eu não acabo fazendo promessas que não são promessas que não cabem na minha marca, né? E aí você acaba tendo um conflito. Tem o outro lado também. E é muito interessante, só para fechar esse bloco, é muito interessante perceber isso, né? Como a Decolar, a Bruna disse que tinha antes o público chamava a Decolar ou Decolar, e agora é a Decolar, né? Tem gênero, né? Assim como Netflix é a menina, né? A Decolar também é feminino. E é muito interessante perceber a Decolar como sendo também uma bela plataforma de mídia, uma opção de mídia, mas não uma mídia que caiu do nada, mas uma mídia que, de alguma maneira, pode me ajudar a ver ou perceber produtos, oportunidades dentro do que eu vou. Então, se eu estou comprando uma passagem para Nova York, ele vai me oferecer já se eu não quero comprar o show do Cats ou a Estátua da Liberdade, eu não sei o que, ele está, de alguma maneira, me ajudando também, ampliando essa possibilidade de entendimento do meu local. Bruninha, vamos caminhar mais. Vocês também falou, em algum momento que a gente estava conversando de falar, né, que acaba que hoje também o pilar de responsabilidade social passou a ser uma realidade para a Decolar. Conta um pouquinho quais são as linhas de atuação, as principais preocupações, né, do endereçamento disso internamente para a Decolar. Tá bom. Esse ano a gente lançou o nosso primeiro relatório de sustentabilidade corporativa, que acho que é um passo importante, porque demonstra um compromisso da empresa, um reconhecimento de que aquilo é importante dentro da estratégia de negócio, todo o eixo de ESG, né? A Decolar Despegar, ela é uma empresa com ações negociadas na Bolsa de Nova York, então toda essa questão de ESG faz parte da governança corporativa moderna do mundo, e a gente está atento a isso e considerando isso dentro das nossas estratégias dos nossos negócios. O impacto que a gente tem, ele acaba sendo pequeno por ser uma empresa digital, então a gente não é uma fábrica que consuma que consuma muito papel, que tenha, com certeza, enfim, um impacto nesse sentido, mas a gente busca, sim, nas nossas atividades do dia a dia, que vai desde, não ter o plástico dentro do escritório, que é uma coisa pequena, mas que na hora que você tira o plástico do escritório, distribui canequinha para todo mundo e passa a usar o copo d'água que é reutilizável, a gente diminui o nosso impacto. Então, a gente tem todas essas questões de meio ambiente, de cibersegurança, de proteção de dados, são itens super fortes da questão corporativa como um todo, sustentabilidade corporativa, e a gente tem a parte de responsabilidade social também em relação a projetos. A gente trabalha principalmente com foco de educação. Então, a gente tem dois pilares, um pilar de educação e um pilar de integração. Então, acaba que os nossos projetos, em geral, eles são projetos de capacitação de jovens para o mercado de trabalho, de alguma forma, ou capacitação para a vida, dependendo do país onde a gente está. A gente, por exemplo, na Argentina, que a gente tem uma quantidade enorme de desenvolvedores de TI, que a nossa área de tecnologia está mais centralizada na Argentina, a gente lá capacita jovens em situação de vulnerabilidade social, para eles se desenvolverem como programadores. Inclusive, contrata parte desses jovens para trabalhar com a gente. Isso é uma experiência absolutamente transformadora. É transformador para a gente, porque o nosso time é voluntário e vai dar aula e capacita eles, e é absolutamente transformador na vida de um menino que não tinha, de uma menina, que não tinha muita perspectiva de trabalho, e na hora que ele passa a ser programador, ele tem um conhecimento ao qual ele não tinha acesso, e ele muda a vida dele e da família dele.
através do próprio trabalho e da própria habilidade. Então, e pode passar isso para outras pessoas também. Então, esse modelo a gente utiliza, aqui no Brasil, por exemplo, a gente participa de um projeto que chama PAC, Programa Amigos da Criança, que é também para desenvolvimento e capacitação de jovens para que ele consiga o primeiro emprego, capacitação para ele conseguir um emprego como menor aprendiz, que é o primeiro passo, né? Então, na hora que ele chega para uma entrevista e ele fala, olha, eu já passei por um projeto social de capacitação, já tive mentoria, a gente também, eu, inclusive, sou uma das mentoras do projeto, a gente tem os funcionários que fazem mentoria com jovens, a gente treina entrevista de emprego com eles, desenvolve uma série de coisas. Isso é bom para ambos os lados, mas a gente percebe que a gente consegue ter um impacto enorme na vida daquelas pessoas e como companhia, a gente precisa fazer isso. Uma das coisas que a gente tem, só para terminar, é o Ticas em Tecnologia. Existe um gap de gênero enorme nessa área de tecnologia, então a gente é apoiador dessa iniciativa que acontece na América Latina e é muito forte na Argentina, que chama Ticas em Tecnologia. Aqui no Brasil a gente não tem, porque a gente não tem desenvolvimento de TI aqui ainda. Então a gente acaba capacitando essas meninas e contrata muitas delas, inclusive dentro do nossa força de trabalho, né? Ticas em Tecnologia. Que é mulheres, meninas na tecnologia. Meninas. Não, interessante, bacana. E que é um ambiente tão masculino, né? E eu fiquei pensando numa outra coisa que é o seu impacto, né? Você falou sobre isso, o seu impacto ele não é grande. Você tem um escritório, tem o copo, tem isso, tem aquilo, mas o impacto não é grande. Mas você está conectada por exemplo, para companhias aéreas que vêm trabalhando para reduzir o seu impacto. Lá é grande. Sim. Né? Sim. Então, assim, mas a gente a gente analisa a responsabilidade como cadeia, como um todo, e trabalha junto com os parceiros, claro. Até para dar visibilidade até para as ações que eles fazem também. Tem o seu frame de atuação, tem o seu frame. Esse é o frame, exatamente. Mas a nossa visão é de devolver, embora o impacto não seja tão grande direto da nossa operação, a gente trabalha com o conceito de devolver para a sociedade parte daquilo que ela nos dá, através do sucesso dos nossos negócios. Interessante. Querida, estamos caminhando para o final, né? A gente já está com mais de quase 45 minutos de conversa, não parece não, mas a conversa boa vai rápido. Valeu a pena esperar. Eu queria fazer uma pergunta para você, né? A gente começa e termina sempre com perguntas que são comuns em todas as entrevistas. E eu queria que você desse uma orientação, né, já que isso faz parte das suas atividades, uma mentoria, né, uma sugestão para quem está nos acompanhando, tem mais ou menos 25, 30 anos, viu a conversa da Bruna, se interessou, quer ser uma gestora de marketing, hoje de institucional, de mídia igual a Bruna, mas quer ser uma profissional que se inspirou. Que sugestão você dá para essa pessoa de 25 ou 30 anos para ser um profissional antenado para esses tempos tão incertos que a gente vive? Tá. Bom, conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? A gente não dava. Eu acho que o que eu posso compartilhar um pouco é da minha experiência pessoal. Eu comecei a trabalhar muito jovem, e eu trabalhei em áreas diferentes. Eu fiz essa migração da comunicação para o marketing, agora do marketing para o comercial, e foram movimentos pensados. Então, acho que a primeira dica que eu dou é: pense o que você quer para a sua carreira, e não tem problema se você mudar de ideia no meio do caminho. Aliás, eu acho que é muito saudável se você mudar de ideia. Até eu acho que provavelmente vai mudar. Se não mudar, talvez tenha alguma coisa errada aí. Né? Porque o mundo vai mudando tanto, mas eu acho que você tem que pensar objetivamente o que você quer e perseguir aquilo, porque as promoções acontecem, as oportunidades acontecem, mas a gente tem que ter clareza sobre o que a gente quer para poder cavar essa oportunidade, conversar com os chefes, conversar com os pares. Eu consegui um emprego que deu um super empurrão na minha vida quando eu estava na faculdade, e eu comecei a trabalhar de graça numa revista de um professor de fotografia que eu tinha. E eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa. E aí, um dia eu comentei isso com ele. E ele falou: eu conheço o dono dessa empresa. E ele perturbou o dono da empresa até de me receberem numa entrevista.
para eu ser estagiária. E eles não tinham programa de estágio, mas eu insisti tanto que eu acabei sendo contratada. E foi ótimo, deu super certo. Então, às vezes, você ter uma noção do que você quer, estar atento ao que existe, acho que é muito importante, porque o universo acaba conspirando a favor, mas a gente tem que pedir, né? Tem que falar alto, tem visibilidade. E a outra coisa estudem muito sobre o digital. Eu acho que o mundo hoje em dia, o marqueteiro, ele não tem mais. Antigamente, o marqueteiro, que é o marqueteiro raiz, né, tinha aquele monte de prancha embaixo do braço, que eram os layouts que vinham da agência. A comunicação, a ideia continua sendo super importante, e acho que a criatividade, ela não vai perder o espaço nunca. Mas hoje em dia tem uma camada de dados aí que é super relevante. Então, você precisa saber o Excel para você ser publicitário, para você ser marqueteiro. Não adianta achar que vai dar para ser isso só no Word. A gente precisa ter cada vez mais desenvolvida essa questão analítica, é uma capacidade cada vez mais requerida, e se você não tem isso naturalmente, é importante você desenvolver, trabalhar para buscar, existe uma série de cursos gratuitos na internet sobre a parte analítica toda, e acho que isso é muito importante, e não desconsiderem as aulas de estatística, as aulas de matemática na escola, porque isso tudo vai ser muito mais útil para a sua vida do que você imagina. Você sabe que é interessante você falar isso, né? Ele vai me odiar agora, né? Mas assim, eu tenho 2 filhos, o mais novo é o Rodrigo, que está na faculdade, e eu sempre falo isso para ele, né? Assim, você tem um lado da criação, você tem um lado do planejamento, e para você evoluir, você vai precisar trabalhar com dados, cada vez mais com dados, né? Para você ser assertivo, tanto na forma de se comunicar, de propor e de defender. Eu vi isso baseado nesse dado, nesse indicador, nessa tendência, nesse recorte, o que for. Então, essa capacidade analítica, como você falou, e aí fica a dica para quem está nos assistindo, ela vai ser cada vez mais importante. Eu não consigo mais caminhar à margem dos dados. É como uma piscina, eu não consigo mais não mergulhar na piscina dos dados. Eu tenho que conseguir, mas aí também tem 2 coisas, né? A capacidade de análise, pular na piscina, e a capacidade de síntese, sair com uma conclusão. Porque eu também vejo... E não se afogar. Eu tanto vejo pessoas com medo de mexer no dado, não, isso não é para mim, não sei o quê, como eu vejo, às vezes, as pessoas mergulharem e voltarem sem uma conclusão. Não dá. Eu tenho que mergulhar nos dados, aprofundar nessa análise, mas eu tenho que conseguir extrair alguma coisa deles. Isso é fundamental. Sim. É fundamental. E aí a gente volta a falar de diversidade, né? Você ter times diversos que tenham mais habilidade para um lado e para o outro é importante. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas acham, sei lá, que é colocar o índio na sala. Não é só isso. A gente tem que ter todas as etnias representadas, todos os gêneros, claro, né? Todas as orientações sexuais. Isso é básico, é a questão de direitos humanos, né? Mas, além disso, os conhecimentos diferentes, os modos de raciocínio diferentes, claro, a gente tem que ter. Você tem que ter sempre alguém super analítico, aquele fera que está dentro do seu time, porque um marketing que não tenha esse perfil mais analítico dentro do time, hoje ele está fadado a ter, não sei se é um insucesso, mas a ter resultados muito mais lentos e ser muito menos efetivo. Bruna, te agradeço bastante a sua atenção, valeu toda a nossa espera, a gente deseja do fundo do coração que essa sua posição de diretora global de mídia institucional seja cada vez um desafio, um fardo bacana, não um fardo pesado, mas um fardo bacana de levar, acima de tudo, com o seu sorriso, com a sua predisposição, como você falou, eu acredito no amor, né? Que isso seja positivo para você. Está sendo, e agradeço pelo convite aqui, Dario, uma delícia a conversa, a gente nem viu o tempo passar, né? Falamos pra caramba. Prazer falar contigo e estar com toda a tua audiência aqui. Pessoal, com isso a gente termina mais um episódio de Bora Falar de Branding, conversamos hoje com Bruna Millet, diretora global de mídia institucional da Decolar. A gente aprendeu um pouquinho sobre essa multiculturalidade, né? Como
a empresa se apresenta nos seus diferentes mercados, língua portuguesa, língua espanhola. Falamos de rebranding, das 3 oportunidades de rebranding que ela vivenciou, acima de tudo, detalhando os motivadores, os direcionadores desse novo rebranding, porque às vezes eu estou com uma proposta de valor muito... não sei se é a melhor expressão, mas antiga, porque o meu negócio começou com uma formatação, mas a tecnologia evoluiu, o gosto, a expectativa das pessoas evoluiu. Em algum momento, em tempo e espaço, eu preciso realinhar toda a organização em torno de novos valores, novos propósitos, que foi o que a Bruna acabou contando para a gente aqui, dentro dessa reconstituição, desse rebranding da Decolar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Então, e que esteja sempre com a gente no Bora Falar de Branding. Se curtiu, por favor, dá um clique aqui embaixo e, acima de tudo, compartilhe com quem você entender, né? Esse é um conteúdo gratuito, o objetivo, acima de tudo, de levar conhecimento sobre as pessoas, sobre os executivos, as executivas que constroem as grandes marcas que estão em operação hoje no nosso Brasil. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tudo de bom.